capítulo 8, versículo 11. Ajuda o Senhor a achar a palavra aí, glória a Deus. Aleluia. Ajuda o seu irmão. Se alguém sem Bíblia, levanta a mão, os obreiros vão entregar uma Bíblia para você. Você possa acompanhar a palavra de Deus, amém? Todos acharam? Vou aguardar aí para a gente ler junto. Enquanto você acha aí, vou falar. Nós acabamos de adorar uma canção que diz: terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Pode vir, porque ainda tem profeta. Eu quero dizer a você é o profeta dessa geração. Quando o véu é rasgado, irmãos, o papel do sumo sacerdote da antiga aliança se encerra. Pois Jesus, o Cordeiro vivo, rasgou o véu de cima para baixo e te deu acesso a esse mistério da reconciliação. Agora o unigênito, ele se torna nosso irmão. Agora o poder que há em Cristo é estabelecido na minha e na sua vida. Então veio Moisés, veio Elias, veio Daniel, veio muitos outros. Só que agora chegou a sua vez. Fala para essa pessoa que está do seu lado: chegou a sua vez. A terra clama pela manifestação do Senhor de Deus. Não está na hora de você se manifestar. No nome do Senhor, amém? Acharam aí? Amós 8:11 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, os jovens, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Somente até aqui. Deus libera, pode se sentar. Glória a Deus. Já ia esquecer de deixar de castigo. Glória a Deus. Deus libera uma palavra profética sobre Amós. Amós era um profeta que foi levantado. Todo profeta é levantado em tempo de causa, amém? Todo profeta é levantado em tempo de causa. Espírito de Deus, ilumina o entendimento dos meus irmãos essa noite, para que eles não percam nada, para que toda palavra liberada seja uma sentença. Em nome de Jesus. Amós é levantado num tempo onde a frieza tomava o povo de Deus. Vamos ver se você vê algo igual para os nossos dias. Em tempo que a dureza de coração tomava o coração dos homens. Em tempo de amargura. Em tempo de luxúria. Em tempo onde os homens se perdiam na fama. A nação de Israel, a nação que conhecia o Senhor, ela começa a se corromper. Ela começa a abandonar o lugar de oração. Ela começa a abandonar os princípios. Ela começa a abandonar a vontade de Deus. Começa a se afastar da palavra de Deus. E aí Amós está ali, já declarando para o povo voltar, para o povo se arrepender. Amós é levantado como profeta para dizer para as pessoas: olha, se você buscar o Senhor, você vai viver, mas se você desprezar, você vai morrer. Palavra dura na boca de Amós. Amós é levantado de uma forma desafiadora para liberar uma sentença sobre o povo. Não foi para dar uma opinião, porque a voz de Deus é uma sentença. Então Amós é levantado para dizer: assim diz o Senhor. Nesse tempo onde a rebeldia tomava o coração das pessoas, os filhos de Deus agora
de ouvir as palavras do Senhor. E ele diz: quando a palavra não estiver mais acessível, o que acontecerá com os homens? Olha o que ele está dizendo aqui. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Ele diz: naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. O profeta Amós, ele libera essa palavra sobre o povo de Deus, chamando esse povo para o arrependimento. E ele está dizendo: olha, se arrepender vive, se tapar os ouvidos morre. A palavra é dura, irmãos. Amós chama esse povo para voltar para Deus, porque esse era um povo que ainda continuava indo aos templos. Não era um povo que estava se desviando assim, ó, saí da igreja, fui para o mundo e estou vivendo o mundo. Não, era um povo que sacrificava, era um povo que cantava, era um povo que buscava. Só que o coração deles estava longe. Como Deus disse ao profeta Isaías, o povo estava indo adorar no templo, e aí o profeta está na porta do templo anunciando. E aí Isaías está na porta do templo dizendo para o povo que estava entrando para cultuar: ei, assim diz o Senhor, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Vamos imaginar, Isaías estava na porta da igreja, falando para o povo que estava entrando: ei, o Senhor está dizendo, viu? Você está entrando para cultuar. Ei, você me adora de lábio, mas o coração está longe. Me adora de aparência, mas o coração está longe. E Amós é levantado para dizer a mesma coisa. Para dizer: olha, se vocês ouvirem, vocês serão salvos. Mas se vocês não ouvirem, vocês morrerão. E ele dizia: esse dia chegará. Voltem um pouquinho no capítulo 5 de Amós, para você entender que eu estou falando do contexto mais da Bíblia. Olha o que Amós diz. Capítulo 5, versículo 4. Deixa eu ir? Olha o que Amós diz. Versículo 4 do capítulo 5. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio. E Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagar. O Senhor estava dizendo na boca de Amós para o povo: me busquem e terão vida. Se vocês não me buscarem, o fogo do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. O fogo do Senhor vai irromper nessa cidade de tal maneira que não vai sobrar ninguém. Não tem como parar o fogo de Deus. Operando Deus, quem é que pode impedir? Essa é a mensagem que chega a esse povo. E tem um detalhe aqui que ele diz isso, olha o que ele fala: não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Sabe o que o profeta estava dizendo aqui? Esses lugares eram lugares onde eles iam adorar o Senhor. Imagina, esses lugares eram lugares longes. Então eles saíam de onde eles estavam e eles iam para este lugar para adorar o Senhor, para prestar sacrifício. Olha o que ele diz aqui, ó. É muito forte. Deixa eu achar. O 5 ainda. Não busquem Betel e não Gilgal. Não façam peregrinação. Irmãos, peregrinação é andar dias para chegar naquele lugar. Então o povo estava fazendo todo esse sacrifício
Deus. Eu não estou recebendo isso. Por quê? Porque essas pessoas estavam indo, continuavam indo adorar, mas existia uma chave aqui no versículo 5. Olha o que o Senhor usa para nós para dizer: busquem-me e terão vida. Versículo 6: busquem o Senhor e terão. Isso significa que eles estavam indo lá por outra motivo. Eles não estavam indo para buscar o Senhor. Eles iam até esses templos, até esse lugar, onde foram levantados altares para o Senhor, já através dos antepassados, Abraão e os homens antigos. E eles estavam acostumados a ir ao templo, mas estavam desapercebidos de que eles não estavam indo no Senhor. Irmãos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso porque o Senhor está dizendo para o povo que adorava Deus de verdade. Deus está falando com o povo que aprendeu os princípios de Deus. E Ele está dizendo: mudou algo aí dentro. Diga para essa pessoa que está falando: mudou algo aí dentro. Antes eles iam para adorar o Senhor no templo, mas agora talvez eles estavam indo só porque exercem o ministério. Talvez eles estavam indo porque eles precisavam de um casamento restaurado. Talvez eles estavam indo porque eles precisavam de uma cura. Precisavam de um lugar, de uma bênção. Mas já não era mais por causa da presença. Por isso que o Senhor, Ele traz essa palavra na boca de amor de arrependimento. Busquem, me busquem e terão vida. Por quê? Porque quando muda a motivação do coração, muda o propósito. A motivação desse povo era adorar a Deus por gratidão. Mas neste momento aqui, a motivação já não era mais a mesma. A motivação tinha mudado. Agora não era mais por causa da presença, era por causa dos presentes. Entendeu? Entendeu? Não era mais por causa da presença, era por causa dos presentes. E esses presentes não são pessoas, esses presentes são as bênçãos que Deus vai dando no meio do caminho. São as bênçãos que o Senhor vai entregando no meio do caminho. Ou talvez um milagre, que eu já alcancei um milagre e agora a motivação mudou. E aí Deus usa a vida de Amós para dizer: olha, não dá para dividir agora. Não tem como vocês andar 3 dias para adorar no templo, mas está profanando. Não tem como vocês entregarem um sacrifício diante do templo se vocês não me buscam na casa de vocês. Não tem como vocês ficarem indo nesses territórios, levantar altares para mim, se eu não sou presente na vida de vocês. Deus estava fazendo um clamor de arrependimento através da vida de Amós. E hoje o Senhor está trazendo esse clamor para mim, para sua vida. Voltemos. Fala para essa pessoa que você ama. Voltemos. Voltemos à fome, irmãos. Voltemos, é tempo de buscar a presença nos presentes. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de sermos despertados para aquilo que o Senhor está nos chamando a atenção. Não é sobre o que Ele pode te dar, é sobre quem Ele é na sua vida. Não são sobre os presentes. Então, quando a motivação muda, irmãos, a gente precisa rever e perguntar: por que eu estou indo? Talvez você olhe para mim falando tudo isso e diga: pastora, mas eu não estaria aqui se eu não quisesse. Eu vim por livre e espontânea vontade. Às vezes a gente se engana, não. A gente vem por livre e espontânea necessidade. Livre e espontâneo desejo de conquistar alguma coisa. Livre e espontâneo desejo de não perder aquilo que a gente acha que Deus nos deu e é nosso.
Porque se eu não for, talvez eu perca. Mas o Senhor quer que nós voltemos. Quantos estão dispostos? Só eu estou disposta, não? Quantos estão dispostos? Ai, susto! Nós precisamos nos dispor. Por que nós precisamos nos dispor? Porque no capítulo 5 ele diz: me busquem e terão vida. E no 8 ele diz: olha, vai chegar um dia, e se vocês não me buscarem hoje, vocês vão encontrar mais a minha palavra. E por conta da minha palavra, vocês ficarão doentes, porque vocês terão sede, terão fome, mas não vai ter nada que sacia. Irmãos, e nós, os seres humanos, fala sério se a gente não tem uma tendência poderosa de não dar valor às coisas. Não é verdade? Quando a gente perde um ente querido que a gente ama, qual é o primeiro sentimento que brota no nosso coração? Eu podia ter feito mais. Não é assim? Eu podia ter dito eu te amo. Eu podia ter abraçado. Eu podia ter ido visitar mais. Eu podia ter estado perto. Não é assim que a gente se sente quando a gente perde alguém que a gente ama? Sempre vem aquele sentimentozinho de que a gente poderia ter feito mais. Sabe quando a gente está naquele conflito a respeito do emprego? E aí? Sai ou não sai? Mas é isso, mas é aquilo. O emprego está te abençoando até não sei quando, né? Aí chega um dia que dá louco, né? Assim? Cansada. Aí sai do emprego. Sem direção de Deus. Aí fica desempregado, passando sufoco. Aí quando está desempregado, passando sufoco, fala: nossa, mas aquele emprego não era ruim, né? O emprego era bom. Só que eu não valorizei, né? Eu achei que era pouco. É assim que nós somos. Aí o Senhor vai derramar dons sobre a sua igreja. A Bíblia vai dizer que o Espírito dá os dons conforme Ele quer. E aí o Senhor vai, olha para o teu povo, esse povo lindo que Ele escolheu, que Ele chamou pelo nome. E Ele diz: eu vou usar esse povo, e Ele derrama dons. E aí a gente diz assim: não quero não. Eu ser pastor? Deus se me livre. Isso aí não é para mim não, irmão. Né? Deus levanta o profeta com o dedão na sua cara e diz: olha, Deus te digo que eu vou te levantar para sofrer por amor do irmão. Tá mal, sofrer por amor? Não, as pessoas são muito ingratas, eu quero sofrer não. Aí Deus derrama um dom. Deus derrama o dom do amor. Deus derrama o dom da cura. Deus derrama o poder para expulsar demônio. Deus derrama. Deus derrama. E aí a gente não valoriza o dom que Deus tem. Ou a gente fica com desculpas dizendo que não é bom bastante, ou a gente se usurpa daquilo. Mas a maioria das vezes a gente foge. Aí lá na frente a gente olha e fala: puxa. Aí você vai ver a promessa, e aí Deus te chamou para ser pastor, daqui a 10 anos você vai ser pastor. Aí você fala: puxa vida, né? Mas há 10 anos atrás ele já tinha falado: se eu tivesse me posicionado, eu já estava fazendo a vontade de Deus. Puxa, eu devia ter me posicionado antes. É assim que a gente faz? É o que Deus estava dizendo para esse povo: hoje vocês têm a palavra e não estão dando valor. Só que chegará o dia que vocês buscarão. Uns irão do norte ao oeste, atrás dessa palavra, com fome e sede, dizendo: eu preciso de uma palavra para esse dia. Preciso de uma palavra para liberar sobre essa pessoa que está enferma. Eu preciso dessa palavra. Qual que era a palavra mesmo? Qual que era o versículo? Qual que é o versículo lá que eu preciso vencer o pecado? Não vai conseguir vencer
vencer, porque o versículo não está na tábua do coração. Desprezou a palavra. Aí Davi diz: Senhor, me ensina a guardar a tua palavra no meu coração, porque eu não vou pecar. Só que hoje a palavra está disponível. Bíblia, celular, Google, YouTube, TikTok. Só essas pessoas. Está disponível. Você abre o celular. Parceria. Você abre o celular. Olha lá. Deus manda te dizer. Mais uma palavra de Deus. É o tempo todo, não é assim que a gente faz? Bênção de Deus. Tem palavra para todo lado. Só que a gente não valoriza quando a gente não vive aquilo que nós Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Ah, pastora, mas eu vou ficar me desgastando para poder saber versículo? É, tem que se desgastar hoje, porque o dia que a palavra não estiver, precisa estar no seu coração. Vou ficar decorando versículo depois de velho? É melhor decorar versículo, porque um dia você precisa dele, você nem lembra onde está escrito. Porque um dia a palavra será tirada. E essa palavra de Amós, ela é tão profética, irmãos, que ela não aconteceu no tempo de Amós, ela é para os nossos dias. Essa palavra é tão profética que o povo não experimentou disso, mas nós experimentaremos. Então essa palavra é para mim e para você, Deus está dizendo: ei, dias virão que a minha palavra vai ser tirada da terra. Dias virão que você vai querer uma palavra para encher o seu coração e a sua alma, e você não vai encontrar. E aí você vai buscar no irmão do lado, mas o irmão do lado também não deu valor, então não tem nenhuma palavra para liberar sobre o seu irmão. Vai ter fome e sede de palavra. E talvez você ainda não percebeu, mas nesses dias nós já estamos vivendo isso. Já tem fome e sede de palavra, irmão. Porque nem toda palavra que você vê nas redes vem do Senhor. Hoje tem palavra a rodo. O que você está sentindo hoje? Peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo hoje. Hoje eu estou triste. Será que o Google vai falar? Palavra de Deus para quem está triste. Hoje você escolhe o que ouve. Hoje você escolhe o que absorve. Mas nos dias dos profetas, você não escolhia se você gostava do pregador ou não. A palavra na boca dele você tinha que receber. Você entrava na casa de Lídia e tinha alguém pregando a palavra. E aí você olhava e dizia: ah, hoje é o... Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha TikTok. Você não escolhia o que você queria. Você, naquela época, ninguém usava a palavra de Deus como indireta. Colocava no status. Pegava versículo isolado, que enche o ego e põe no status. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem nem vida com Deus. Se Deus é por nós, quem será? Cheio de mágoa. Se Deus é por nós, quem será? Hoje nós estamos escassos da palavra pura, da palavra sem mistura, da palavra que não enche o ego, da palavra que não diz para você: vem como está e continua. Isso não é evangelho. Então, quando você ia para a igreja antigamente, você entrava na casa do Senhor, ou na casa de alguém que estava dando culto, e a Bíblia era aberta, como no dia de hoje.
Mas Amós chega diante do templo e diz: assim diz o Senhor. Quer ouça, quer deixe de ouvir, a palavra vai ser liberada. Só que no dia de hoje, se você achar que a palavra nessa igreja é muito dura, você muda para outra. Se você achar, não, mas é muita Bíblia, é muita palavra, nossa, só bate, só. A verdade dói, mas ela liberta. E o que a gente faz hoje? Não gostei. Irmãos, vamos falar sério. Eu já fiz isso, você também. Você vai lá na palavra, né? Como essa palavra aqui? Não é assim? Aí acho que não era essa. Só quando você se arrependeu, você quer uma palavra de bênção, tá? Aí você, não, acho que isso não viu Deus como. Não é assim, irmãos? Vamos ser sinceros. Aí cai na genealogia, eu nem entendo. Peraí, deixa eu quero uma palavra de bênção. Quero uma palavra que enche meu ego. Nós estamos com fome e sede da palavra já no dia de hoje. Mas tem um diferencial. Hoje eu e você ainda tem a oportunidade de buscar. Então quando você vê a gente falando aqui 10.000 vezes para você parar de deixar sua Bíblia na sua casa pegando poeira, nós estamos cuidando da sua alma. Porque se você só abre a sua Bíblia no dia do culto, eu sinto lhe informar, você não tem vida com Deus. Não produz nada, irmão. Você vai vir, você vai ouvir a palavra, você vai mudar alguma coisinha, talvez se a palavra te confrontar, se você gostar da palavra, mas não vai ser funcionar. Porque a palavra de Deus, ela é para ser meditada todos os dias. Ei, Josué, vai cumprir meu propósito. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ei, vai pro templo pregar. Ei, abre o pergaminho. Não é assim quando se antigamente? Abre o pergaminho. Não posso falar o que eu quero, eu preciso falar o que está escrito. Só que ainda que a palavra pura esteja sendo liberada, você só vai ingerir o que você quiser. Por isso que às vezes a gente tem muito falar a palavra por bom, né, para mim. Mas é eu que estou na situação, toda a palavra é para mim. Aprenda uma coisa, quando você entrar por essas portas, irmãos, entra com esse sentimento. Esse sentimento que eu entro aqui, toda palavra me cabe. Porque a palavra é a boca de Deus. Então, ou eu vou aprender, ou eu vou ser transformado com ela. Amém? Ah, estou pregando sobre adultério. Pastor, eu não sou adúltero, mas você aprender a não adulterar. Ah, eu sou adúltero, então você vai se converter sobre novos caminhos. Está entendendo? Então Amós ele diz: ei, vai chegar o dia, viu? Então valorize hoje. Diga para essa pessoa que está leia a Bíblia hoje. Decore os versículos hoje. Seja transformado por ela hoje. Amém? Amém ou não amém? Amém? Estão em concordância com a palavra? Talvez você não goste de mim, mas a palavra é de Deus. Vou ouvir. Amém? Porque não tem a ver com o pregador, a mensagem de Deus. Aleluia? Então não resiste à palavra por causa de mim se você não me curte. Recebe a palavra. Aleluia? Não tem a ver com a pastorada, nada, pastor, não tem problema não. A palavra é de Deus. Aleluia? É a mensagem que é importante, não é o mensageiro. Se Deus quiser me derrubar aqui, me matar, até agora ele me mata, vai ter que vir alguém aqui terminar o culto. Palavra de Deus. Aleluia? Por isso eu estou falando para você que eu vou entregar o que Deus mandou hoje, amém? Aleluia? Amém. Primeiro a palavra veio para mim. Glória. Então, irmãos, como nós estamos nesse lugar onde a palavra, a falta da palavra pura, ela está faltando no culto e ela está faltando no coração. Por que no culto e no coração? Porque se eu não pregar, você precisa ler a Bíblia na sua casa.
dia, porque você deveria ser como um Bereão. Enquanto eu estou pregando, você vai dizer, puxa, a pastora falou isso errado. Eu preguei na quarta-feira e eu falei algo errado. Quando acabou o culto, estava lá no meio. Ei, pastora, você falou que o Daniel estava na fornalha e os outros estavam no leão. Eu troquei a história, irmãos. A jovem está dentro da palavra. Conhece a história, sabe? Veja bem aqui. Errou, né? Errou, né? Porque assim nós temos que ser. Se você medita na palavra, você não vai ser enganado. Se eu falar uma heresia aqui, você vai falar, é Satanás. Agora, se desprezar a palavra, naquele dia não vai dar para buscar. Não vai ter mais jeito, irmão. Então, o que o Senhor está fazendo conosco nessa noite? Ele está nos chamando para este lugar de volta. O que o Senhor está fazendo conosco nessa noite? Ele está nos despertando para o novo dele. Porque nós teremos aqueles que nesses dias, nos últimos dias, nós teremos a palavra. Sabe por que nós teremos a palavra? Não porque apenas ouvimos alguém pregar. Nós temos a palavra porque nós temos Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Aleluia. Como estão entendendo? Glória a Deus. João capítulo 1. Irmãos, eu vou ter que ler rápido, tá? Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no... Presta atenção. No princípio, no princípio era aquele que é a... Na sua Bíblia talvez seja escrito o verbo. Quer dizer a mesma coisa, a palavra. Então quem é a palavra? É Jesus. Então se você rejeita a palavra, você está rejeitando o próprio. Isso é sério, irmão. Se você deixa de meditar na palavra, você deixa de conhecer o Mestre. Porque Ele é a palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele é a palavra. Então, vai chegar dia que a Bíblia de papel não vai ter, que a Bíblia no celular não vai poder acessar. Mas se você tiver Ele, a palavra encarnada, o verbo encarnado, você tem tudo. Você não vai correr do norte ao oeste, não. Você vai ter para derramar sobre o que não tem. O que a voz diz? Os jovens desmaiarão e desfalecerão. Irmão, isso já acontece no dia de hoje. A Bíblia diz que o jovem é a força da igreja. Só que por que os jovens são corrompidos e fracos? Porque eles vivem de informação. Essa é a palavra para você, jovem, que está aqui nessa noite. Para de ficar buscando informação no Google, na internet. Você volta para a palavra. Vai para o secreto. Porque Estevão morreu com 16, 17 anos porque ele tinha a palavra no coração. Ele estava disposto. E aí os jovens que eram para ser a força estão fracos. Por quê? Porque eles querem desculpa para pecar. A igreja aqui não aceita tatuagem. Vou lá no Google. Pastor fulano de tal. Minha igreja não aceita tatuagem. Aí o pastor, mas não é pecado tatuagem. Que não sei quem, não vai lá para a igreja que vai fazer. Está tudo certo. Não fica arrumando desculpa para pecar. Cada igreja tem uma doutrina. Nossa doutrina é a palavra. E o jovem fica cheio de informação. Escuta o fulano, Beltrano, Ciclano. E assim, eu só pesquiso aquilo que me agrada. Porque se vem uma palavra dura na internet, eu tiro da tela. Está entendendo? Jovens, vocês são a força da igreja. Vocês são a força da igreja. Sabe a que vocês foram chamados? Para ficar trancados num quarto, sem dormir, sem beber, meditando na palavra. E indo pregando o evangelho, pregando o
informação a respeito de Cristo não é ter Cristo na vida. Consegue entender isso? Eu posso saber sobre Ele, mas Ele só vai estar comigo se eu experimentar Ele. E aí é para este lugar que o Senhor está chamando esse povo, está chamando você. O pastor pregou aqui há um tempo atrás. Esdra queria levar o povo para Deus, mas o povo queria ir para o templo. Sabe o que o Senhor está fazendo na vida de você nessa noite? Ir e vir não significa que Ele reina na sua vida. O que diz se Ele está na minha vida ou não é o quanto dele eu tenho. Irmão, não precisa esperar para ter fome. Diga para essa pessoa: não precisa esperar para ter fome. Eu não vou conseguir terminar a mensagem, não. Vou ter que encerrar, né? Mas vai no Salmo 63. Olha o que Davi fala. Deixa eu ir em Salmo 63. Show? Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Vamos olha o que Davi está dizendo. Presta atenção. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. Depois que Davi buscou, que ele disse que ele tem sede. Então você não precisa esperar ter vontade. Você precisa buscar, porque você precisa e depende dele. Eu preciso buscar porque eu preciso e depende dele. Então Davi já tinha entendido o propósito de caminhar na presença. E ele está dizendo: eu Te busco intensamente, por isso que eu tenho sede. Não é eu tenho sede para Te buscar, eu tenho fome para Te buscar. Você não come quando você está sem fome? Hã? Cadê os povos e as povas? Hã? Quando a gente não está sem fome, aí você chega lá na casa do irmão, o Clebinho chega lá na casa do Clebinho, aquela costelinha com tapioca. Não, pastora, come só uma. Acabei de jantar. Mas lá na casa do Cris e do Clebinho, aquela costela. Não, pastora, não vai estar de regime, não. Eu fiz pra você, escolhe aí. Não é assim? Mas eu não estou com fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um olho grande. Mas e para a palavra? Tem fome? Quando está com fome, não tem tempo. Quando tem fome e sede, não tem tempo. Sempre o inimigo joga alguma coisa lá para te atrapalhar. E quando não tem fome, não come, porque não é comida física. Se a palavra fosse em formato de pizza, irmão, o que ia ter de crente de sabedoria? Mas Jesus, ele disse para aquele povo que estava atrás dele por causa dos milagres: eu sou o pão da vida. O povo tinha experimentado dos milagres, irmãos. Aí está dizendo: Jesus, mostra-me. Aí Jesus está dizendo: não, eu sou o pão da vida. Eu tenho o poder para te saciar. Aí Jesus está lá no momento de tentação. Aí Satanás, ele fica lá 40 dias de jejum. 40 dias, diga comigo, 40 dias. Tenta fazer pelo menos 6, tá bom? 40 dias. Aí o diabo vem tentar ele. Aí ele diz para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Jesus estava citando Deuteronômio.
E nós, diante da tentação, Ave Maria, esquece o nome de Jesus, na hora do desespero, se apoia em tudo quanto é outra coisa. Na hora da tentação, não tem palavra para resistir ao diabo, cai na tentação. Não tem a palavra guardada no coração para não pecar. Mas haverá um dia que essa palavra nos dá, nós vamos comer. Haverá um dia, irmão, que não vai ter mais pregação do Evangelho. Então você que só come na igreja, vai ficar sem vida. Você que só ouve de Bíblia na igreja, vai ficar igual esses jovens de Amós, desmaiando com sede. Presta atenção. O mundo tem fome e sede de Deus. Você pensa que essas almas que estão na K2, essas almas que estão desesperadas, essas pessoas que um dia saíram da presença, essas pessoas que estão no desespero, elas não têm fome, elas têm fome. Só que elas comem comida errada, por causa do desespero. Que é o que muitos estão fazendo. Estão buscando a Deus por conta dos benefícios. E aí fica comendo a comida errada. Essa comida não traz nutrição. Essa comida não traz vida. Essa comida não traz salvação. Essa comida não traz paz. É só algo momentâneo. Se coloque de pé. Consegui pregar, irmãos. Nem metade ainda, mas eu acho que vocês vão querer fazer vigília, né? Então. Oi? Já cancelaram esse compromisso? Não vou estar sendo fácil fazer o compromisso. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Sabe, irmãos, nós estamos sofrendo muitos embates hoje. Porque muitas vezes estamos vivendo de informação. Mas eu quero dizer para você que Deus não se engana conosco e ninguém tem o poder de enganar-nos. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina. E a gerar comichões no ouvido. Os homens seriam tragados pelo seu próprio desejo. Sabe o que significa? Que a palavra da verdade para esses é religiosidade. E a palavra da libertinagem para esses é vida. Mas Paulo também diz que se alguém vir pregar um outro evangelho, ainda que seja um anjo, nós não podemos aceitar. Paulo escreve para os Gálatas porque eles tinham conhecido Cristo, tinham conhecido a respeito da morte de Jesus, tinham sido transformados, mas os da circuncisão ficavam lá dizendo: não, isso não é certo, isso não é certo, isso não é certo. E aí, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: meu Deus, mas já abandonaram? Mas eu acabei de ensinar-lhes a respeito de Cristo. E vocês já voltaram para trás? Já abandonaram? Que a gente gosta do que é fácil. Mas nessa noite eu quero te apresentar um evangelho de cruz. Jesus disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga. Porque aquele que perder a vida por minha causa, encontrará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O verbo se fez carne. A palavra veio existência. Para que você pudesse carregar essa presença hoje. Só que a presença de Deus não é carregada de qualquer maneira. E o Senhor está falando para mim, para você, tempo de arrependimento. É tempo de voltar
de se arrepender. É tempo de sair desse lugar de engano. Ei, é tempo de cancelar suas redes sociais. Voltar para Deus. Se conecta para você ver se você não é um homem ou uma mulher espiritual. Vai para o quarto ouvir Jesus falar no seu ouvido. Aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Vai lá para os secretos e procede: Deus, libera uma palavra sobre a minha nação. Vai para o secreto e dizer: Deus, revela onde eu tenho que ir. A quem eu orei, Jesus? Volta para este lugar. Nós precisamos nos arrepender. Nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo o que queremos. Nós estamos como o povo no tempo de Amós. Ei! Mas Jesus está dizendo para você: se buscar, tem vida. Se não buscar, tem morte. Muitos já estão mortos e espirituais dentro da igreja, porque vive de culto em culto. Não tem vida com Deus fora desse lugar. Mas Deus está dizendo para você que está nessa posição hoje: se arrepende. Volta para este lugar de comunicação com o Pai, para que você seja iluminado. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus, e luz para o teu caminho. O Senhor tem direito a minha sua vereda. Sabe o que ele diz? Bem-aventurado. Presta atenção nisso. Diz que nós somos bem-aventurados se desejamos a justiça de Deus, se desejamos a vontade de Deus, se desejamos a palavra de Deus. Eu quero te chamar para esse lugar nessa noite. Feche os seus olhos.